Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler o livro de Marcos, capítulo 1, no versículo 40, que diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. Gostaria de falar sobre um Deus cheio de compaixão. Quando alguém experimenta o toque de Jesus, ele ou ela nunca mais é a mesma pessoa. Lemos sobre uma dessas pessoas no Evangelho de Marcos. Os estudiosos costumam comentar sobre a maneira emocionante como Marcos contou a história de Jesus. Acredito que Marcos era um escritor empolgante porque era um cristão entusiasmado. O desejo de Marcos era mostrar enfaticamente a glória de Cristo por meio de tudo o que Jesus fez, por meio de tudo o que Jesus disse. Na história que temos diante de nós, vemos Jesus curando um leproso. Esse milagre foi fascinante para Marcos, não só pelo poder soberano necessário para realizá-lo, mas também pela lição que ensinou. Primeiro nós vemos a doença do homem. Marcos capítulo 1, versículo 40, e aproximou-se dele um leproso. Com uma doença triste, a lepra era uma doença que atacava as terminações nervosas do corpo, especialmente as das extremidades. Também conhecida como hanseníase, era uma doença infecciosa crônica que acometia a pele e os nervos superficiais, doença que produzia numerosas lesões cutâneas e nervosas, que se não tratadas aumentavam de tamanho e poderiam resultar em desfiguração grave. A lepra naquele tempo separava a pessoa da família, da população normal, e por ser uma doença infecciosa, a comunidade não podia arriscar que outras pessoas fossem contaminadas por ela. Uma pessoa com lepra era obrigada a conviver com outros leprosos e a gritar e a se identificar para que, quando alguém se aproximasse, soubessem que esta pessoa era leprosa, estava com essa doença. Era uma doença debilitante, humilhante e derrotadora. Era também uma doença simbólica. A lepra era uma doença simbólica em Israel. Representava o pecado e muitas pessoas a consideravam resultado direto de algum pecado cometido. O homem ou a mulher com lepra não só tinha de lidar com os efeitos da doença, mas também com as implicações sociais e religiosas da sua doença. Porque a lepra foi associada ao pecado? O pecado corrói a sensibilidade que se deve sentir em relação àquilo que é prejudicial. Nos separa de Deus e do povo de Deus, nos rebaixa e destrói nossa autoestima. Mas nós vemos também o desejo desse homem. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. Este homem se prostrou diante de Cristo. Notamos que o homem leproso foi a Cristo e caiu de joelhos diante do Senhor. E isso revela uma reverência que é tão necessária e que muitas vezes falta em grande parte da oração moderna. Ele revelou que seu coração estava no lugar certo. Muitas pessoas não virão a Cristo hoje porque são orgulhosas demais para fazê-lo. A arrogância e a autossuficiência afastam muitas pessoas do Senhor. Esse leproso estava perfeitamente disposto a prostrar-se diante de Cristo com humildade e fé. Ele veio implorando ao Senhor, quebrantado. Sua súplica mostra que ele realmente desejava mudanças. Ele desejava esta cura mais do que qualquer outra coisa no mundo.
É interessante que muitos que tomam uma decisão por Cristo, nesta época não tenham lágrimas e nem quebrantamento. Havia uma época em que as pessoas choravam diante de Deus ao pedir salvação. Esse homem foi a Cristo quebrantado. Ele veio a Cristo crendo. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. O leproso cria que Cristo poderia salvá-lo, curá-lo, libertá-lo. Sem fé não podemos ir a Cristo, sem fé não podemos agradar a Deus. Não há vida com Deus sem fé. Observe que o leproso deixou que a vontade de Deus o transformasse e o curasse. Havia grande fé em seu coração. E Deus não desaponta a fé e a oração de alguém, de um homem quebrantado. Qual foi a consequência disso? A libertação do homem, a compaixão de Cristo sendo manifestada. Versículo 41, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Jesus não apenas teve compaixão por esse homem, ele estava cheio de compaixão por ele. O nosso Senhor cuida de nós, de nossas tristezas, das tristezas que enfrentamos. É por isso que somos instruídos por sua palavra a lançar sobre ele todas as nossas preocupações. Jesus ficou comovido, ele foi movido pela enfermidade daquele homem, pela sua postura diante dele. Que pequenas coisas somos nesse universo gigante. Mas Deus nos amou e cuida de nós. Deus se importou tanto conosco que deu seu Filho unigênito para nos salvar, para nos curar e para nos libertar. Ele nos amou tanto que deu seu Filho para morrer por nós. Ele nos deu seu Filho. Esse homem foi purificado. Versículo 42, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Ele não foi apenas curado de uma doença, ele foi purificado. A lepra era vista como algo impuro. E essa é uma das razões pelas quais a lepra era considerada nos dias bíblicos como ligada ao pecado. As melhores fragrâncias do mundo não conseguem disfarçar o seu odor. Somente Cristo pode nos purificar de nossos pecados e nos tornar puros. Somente Ele possui o poder, os meios de nos tornar limpos diante de Deus por meio do seu sangue. Esse homem foi restaurado à sua comunidade. Esse homem foi restaurado à sua família. Mais importante ainda, esse homem foi restaurado à família da fé. Jesus pode lhe tocar. Jesus pode lhe curar. Jesus pode lhe salvar nesse momento. Receba essa palavra no teu coração. Jesus pode lhe tornar limpo espiritualmente, para a glória do seu próprio nome. Que Deus abençoe a sua vida.